Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Sexta-feira, 9 de dezembro. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora com as principais notícias do dia. Veículos apreendidos pela Polícia Federal durante a Operação Corrente do Bem são entregues ao Hospital de Câncer de Jales. A unidade foi alvo de corrupção. Ex-funcionários do hospital estão presos acusados de desviar cerca de R$700 mil. E a Justiça decide manter a empresa Noromix no processo de licitação da obra de reconstrução da Estrada do 27. O processo estava suspenso há pelo menos 2 semanas. E sexta-feira, você já sabe, é dia de agenda cultural. Agora, no TVU Jornal. Dois veículos apreendidos pela Polícia Federal foram entregues hoje de manhã para uso do Hospital de Câncer em Jales. A van e a picape foram apreendidas durante a Operação Corrente do Bem, que investigou ex-funcionários da instituição que estariam desviando recursos por meio de fraudes e também superfaturamentos em contratos. A PF informou que outras medidas também estão sendo tomadas com o objetivo de devolver os valores comprovadamente desviados do hospital, estimados em cerca de R$700 mil. 3 ex-funcionários do hospital, incluindo o ex-administrador da unidade de Jales, estão presos preventivamente no presídio de Riolândia. E as principais notícias do Noroeste Paulista nesta sexta-feira você confere agora. É o Região em 1 minuto. Olá pessoal, um vigia de um posto de combustíveis foi encontrado morto durante a madrugada de hoje em um bairro na região norte de Rio Preto. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo estava carbonizado ao lado do carro, perto de uma das bombas de combustíveis. Parte da estrutura do local ficou danificada pelas chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio. O caso será investigado pela polícia. E ainda em Rio Preto, a polícia desmontou na quarta-feira um cassino clandestino que funcionava em um barracão com mais de 20 terminais caça-níqueis. Segundo a polícia, pai e filho comandavam um bingo e pagavam R$500 pelo aluguel diário do barracão, que não tinha qualquer menção ao jogo, apenas uma placa de aluga-se na frente. A dupla foi autuada pelo crime contra relações de consumo e exploração de jogos de azar. E um ex-aluno é o principal suspeito de furtar ontem uma escola de Fernandópolis que atende crianças de 5 a 10 anos de idade. É a terceira vez que a unidade de ensino é furtada em menos de um mês. Foram levados vários pertences, como computadores, rádios e impressoras. A Polícia Civil está cuidando do caso. E a Polícia Militar de Birigui encontrou ontem 28 adolescentes em uma festa realizada na cidade, onde foram encontradas bebidas alcoólicas e porções de maconha e cocaína. O flagrante aconteceu após uma denúncia divulgada em uma rede social. Policiais militares foram até o local acompanhados de conselheiros tutelares e abordaram os participantes. Eles foram levados para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E essas são as notícias do Região em 1 minuto de hoje. Um ótimo final de semana para você. E a Justiça decidiu manter a participação da empresa Noromix no processo de licitação da obra de reconstrução da Estrada do 27, a vicinal Adriano Pedro Arce, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. A Justiça concluiu que a empresa tem capacidade técnica operacional para fazer o trabalho. A Prefeitura informou que o processo será retomado a partir da publicação de um edital no Diário Oficial, marcando a data para a abertura dos envelopes. Dentro deles estão as propostas de preço das empresas concorrentes. O Executivo disse que não vai recorrer da decisão da Justiça.
E a obra de duplicação da Avenida Horácio dos Santos, na zona norte aqui de Votuporanga, está em fase de finalização. Várias melhorias foram feitas no local, entre elas a duplicação da via, calçamento e iluminação. A obra faz parte de um projeto de mobilidade urbana que tem por objetivo melhorar o fluxo de veículos e também dar maior segurança aos pedestres que passam aqui pelo local. No total, foram investidos cerca de R$2 milhões. De acordo com o secretário de Obras de Votuporanga, a conclusão deve acontecer até semana que vem. Agora só fazendo a logística de transporte de grama para a instalação dos canteiros. Eu tenho a impressão que até quarta-feira da semana que vem ela estará em condições de entregar para a população. O secretário disse ainda que a duplicação da avenida vai contribuir com o desenvolvimento dessa região nos próximos anos. A cidade vai continuar crescendo para aquele lado, ela vai dar uma qualidade de tranquilidade para as pessoas que moram do outro lado, é uma necessidade que tinha de fazer isso aí. Votuporanga é a quarta melhor cidade do estado de São Paulo no ranking ambiental paulista. O resultado do programa Município Verde Azul foi divulgado ontem na capital. A nota de Votuporanga é 97,38 e também concede ao município o prêmio Franco Montoro, que é dedicado aos melhores colocados no ranking em bacias hidrográficas. Votuporanga obteve a primeira colocação entre 66 municípios da bacia hidrográfica Turvo Grande. E agora a gente muda de assunto para falar da iniciativa de um professor que dá aula na escola de Simonsen. Os alunos são incentivados a contar histórias e também a rever em casa com a família tudo o que aprenderam na sala de aula. A presença da câmera nem intimida os alunos desta sala da escola Orozimbo Furtado Filho em Simonsen. Esta foi uma forma que o professor Milton encontrou para que os alunos reforcem em casa tudo aquilo que aprenderam aqui na sala de aula. Toda a atividade é gravada por essa câmera, depois transferida para um DVD. Daí o aluno pode, em casa mesmo, solucionar aquela dúvida que por acaso tenha ficado. O espaço de dentro da sala de aula, o tempo era muito pouco. E eu precisava também agregar a família dentro do espaço da escola, fazendo com que acontecesse aqui, saísse para a família e a família pudesse entender realmente que a gente faz coisas bacanas, coisas legais aqui dentro. Vitória, na aula de hoje, teve a missão de ser cinegrafista, mas claro, prestando atenção não só nas imagens, ficou de olho atento no conteúdo passado pelo professor. Assim, tem como a gente passar para os pais o que nós aprendemos na sala. A atividade do dia faz parte de outro projeto também desenvolvido com esta turma, o Tamar, a matemática salvando vidas, que surgiu do projeto Vida de Inseto, Conhecer para Preservar. Foi quando a gente encontrou um escorpião na escola e aí eles ficaram interessados, trouxemos para a sala de aula, registramos fotografias, estudamos sobre eles e aí resolvemos então a partir daí levar os animais como sendo uma didática interessante para aprender conceitos. A prática do ensino não fica apenas nestes projetos. O professor Milton também leva os alunos para a biblioteca e aqui a cada encontro uma nova história. Os contadores são eles mesmos, que entram literalmente no mundo dos livros. Vai entrar no livro, você vai entrar nas histórias, no conto de fadas. Nós aprendemos a contar história, nós desperta nossa imaginação. E assim os professores vão tentando vencer o desafio de transformar vidas por meio da educação. Tudo que acontece na escola parece que ela tem que ficar apenas aqui dentro e na verdade não é. A ideia é que isso possa fazer de alguma forma que contribua para que eles se tornem não só pessoas profissionalmente realizadas, mas ao mesmo tempo melhores seres humanos. No mês passado, os alunos do 5º ano lá de Simonsen, que mostramos aí na reportagem, foram para Ubatuba. Lá eles visitaram um aquário e também conferiram de perto o projeto Tamar, que é desenvolvido lá no litoral paulista. E as inscrições online pela internet para o vestibular da Unifev neste domingo, dia 11, terminam hoje. Danilo Arroio Martins tem mais informações para a gente.
A taxa é de R$ 30, que é devolvida ao aluno aprovado no ato da matrícula. O vestibular acontece no próximo domingo para todos os cursos da Unifev, exceto medicina. Para outras informações, é só acessar o site da instituição, que é o unifev.edu.br/site/vestibular ou pelo telefone 0800 015 0228. 0800 015 0228. Com imagens de Paulo Guerra, Danilo Arroio Martins para o TV o Jornal. Então, só reforçando, quem deixar para se inscrever amanhã deve ir pessoalmente na central de relacionamento da Unifev dos dois campi, aqui no centro e também lá na cidade universitária até o meio-dia. E daqui a pouco, a dificuldade e a falta de hábito de muitos brasileiros que não conseguem controlar as finanças pessoais. Já depois do intervalo. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, revelou que grande parte dos brasileiros não tem controle sobre as finanças pessoais. Entre as dificuldades apontadas estão a crise econômica e os famosos imprevistos. Veja na reportagem de Wender Rodrigues com imagens de Dante Parra. Eleni até tenta, mas nos últimos meses está difícil fazer aquela reserva. E o vilão nem é o gasto com festas, muito pelo contrário, ele fica na despensa da casa. Eu anoto tudo assim, as contas da casa que eu administro, tudo que entra, receita e despesa, de um modo simples, até meio primário, né, no famoso caderninho, né? Organizar o orçamento é colocar no mesmo ritmo as receitas e as despesas. O equilíbrio nas pontas dos pés é o resultado de uma vida financeira sustentável com sobras para sair um pouco do compasso. Mas encontrar essa harmonia tem sido complicado para o brasileiro. Isso quem afirma é o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Das 600 pessoas ouvidas em todas as capitais brasileiras, de diferentes classes sociais, entre homens e mulheres, quase 40% confessou que não tem nenhuma organização financeira. Já cerca de 70% disse que tem dificuldade em organizar entre receitas, despesas e investimentos. Nas ruas tem gente tentando fazer diferente. Para ficar no sinal verde, nem passar perto do amarelo e muito menos do vermelho. A coisa tá feia, hein, rapaz? Do jeito que tá aí, né? Trocou de governo, mas tá do mesmo jeito, né? Tenho lá em casa uma agenda com várias anotações, onde eu devo, onde eu não devo, porque como eu sou responsável pela minha casa, então chega final do mês, você tem que pagar as suas contas e ainda sobrar ainda para você manter, né? Carro, moto, essas coisas aí. A importância do planejamento financeiro está em saber quanto vai entrar e quanto vai sair no teu orçamento pessoal. Por exemplo, no período de um mês. Se você tiver sobras, você pode poupar ou consumir esse dinheiro em alguma coisa. Se faltar, é mais preocupante. Anotar tudo o que ganha e tudo o que tem para pagar, como a Eline faz, é um dos primeiros passos. Ela está no caminho certo de fazer o planejamento. No entanto, o mais importante no planejamento é a disciplina. E é dessa maneira que a Eleni vai tentando dormir tranquila, sem cair dessa corda bamba. É complicado planejar nos dias que a gente está vivendo hoje, de escassez, de falta de liquidez no mercado, tá? A gente que vive aí com salário, a gente tem que ser malabarista para conseguir viver e se equilibrar na corda bamba para poder pagar as contas. E o sol ficou encoberto por nuvens na maior parte desta sexta-feira. Agora à tarde, a temperatura em Votuporanga era de 32 graus. Júnior Romero traz agora a previsão para o fim de semana. Olá! Os radares detectam a presença de muita nebulosidade com ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente a partir do período da tarde no estado de São Paulo. Na capital, o fim de semana será de sol entre nuvens e no domingo deve haver pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. Em Rio Preto, o sol aparece pouco, a nebulosidade aumenta, provocando chuvas à tarde e à noite, especialmente no domingo. A mínima prevista é de 21 e a máxima é de 30 graus. Aqui em Votuporanga, apesar da chuva prevista para o final de semana, as temperaturas ficam mais elevadas, variam de 21 a 32 graus. Um bom final de semana para você.
O Parque da Cultura de Votuporanga ganhou hoje mais um atrativo, o Parque do Idoso ou a Estação Ergométrica, que conta com 6 equipamentos para exercícios físicos. A academia totalmente ao ar livre foi inaugurada esta manhã. A entrega da Praça do Idoso foi marcada por uma solenidade que contou com as presenças de várias lideranças políticas do município. O prefeito eleito João Dado e o deputado estadual Carlão Pinhatari elogiaram a conquista e a recente implantação do Parque da Cultura. Já o prefeito Júnior Marão e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Juliana Marão, destacaram em suas falas a parceria com o Fundo Social de São Paulo, que viabilizou a conquista da praça. Temos aqui excelentes aparelhos, né? Nós temos essa visão, né, que é maravilhosa para um fim de tarde, o início de uma manhã. O bem-estar físico e mental de uma pessoa da terceira idade. A presidente do Fundo Social de São Paulo, Lu Alckmin, foi representada na inauguração pela técnica regional Sueli Cesaretti. Um projeto do Fundo Social, que é a Praça de Exercício do Idoso, em que ela propicia à população idosa do município de Votuporanga exercícios para a melhoria na qualidade de vida desta população. E olha só, o prefeito eleito João Dado lembrou ainda que no ano que vem o município vai sediar os Jogos Regionais do Idoso, o JORI, e esse aí é mais um espaço para o pessoal treinar. E neste sábado, Revista da Semana fala sobre solidariedade. Vamos ver os destaques com o Wender Rodrigues. E aí, tudo bem? O que você fez de bom este ano? Ajudou alguém? Conta pra gente essa tua relação em ajudar sempre o próximo, tá sempre envolvida com essas ações de solidariedade. As campanhas solidárias são sempre maravilhosas, né? O pessoal de Votuporanga, eles são muito solidários. Bianca, vocês imaginavam que ia dar tanta repercussão essa campanha, assim? A gente esperava que desse, né? Mas a gente não tinha tanta certeza de que ia dar certo. Quando a gente começa, a gente sempre tem medo de que as pessoas não vão querer ajudar. Vamos falar de solidariedade. Indo lá, vendo essas crianças, que essas crianças precisam do nosso apoio. Não só de nós, mas da população toda. É o mínimo, que eles precisam. É isso que me tocou, você tá me entendendo? Mesmo do fato que eu não conhecer eles. A gente faz o bem sem olhar a quem. O programa Revista da Semana vai ao ar amanhã, à 13h, com reprise no domingo, no mesmo horário. E a seguir você confere as dicas da nossa agenda cultural e tem ainda o esporte nos comentários de Jefferson Camargo. E aí, já tem algo programado para o fim de semana? Na nossa agenda cultural não faltam sugestões, dá só uma olhada. Amanhã no Sesc Rio Preto, Tribo de Já e Chá de Lua se apresentam a partir das 8 da noite. O Sesc fica na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 1333. Se você curte In The End, não pode perder o especial Linkin Park nesta sexta. Quem comanda a noite é a banda Autoclave. A casa de show fica na Avenida Litério Greco, 257, em Fernandópolis. Nessa sexta, no Kimania Rock Beer, a banda The Chambers vem com tudo para uma noite alucinante. O show começa às 10h30 da noite na casa de show que fica na rua João da Cruz Oliveira, 379. E no sábado ainda, o Kimania Rock Beer recebe André Perpétuo com o melhor do pop music nacional e internacional. Uma pegada mais leve para acompanhar aquele chopp artesanal. Ainda no sábado, em Fernandópolis, tem Terra Celta, energia pura, músicas vibrantes com muito humor e alto astral. O show será na Avenida Litério Greco, 257. Neste domingo, em Votuporanga, tem a apresentação do projeto Orquestra Sinfônica com o Coral de Violas, A Voz do Sertão, a partir das 8h30 da noite na Concha Acústica. E uma das estreias deste fim de semana no cinema é a comédia A Última Ressaca do Ano. It's Christmas. We should celebrate, they said. Just a little get-together for the employees.
have a few drinks, blow off a little steam. Nothing crazy. Merry Christmas, Jeremy. Great night, huh? O filme conta a história de dois irmãos, Clay e Carol, que disputam o controle da empresa de tecnologia depois que o pai morreu. Presidente da companhia, ele é ameaçado por ela, Sil, que planeja inclusive demitir todos os funcionários. Com o objetivo de impressionar um novo cliente que pode representar sua garantia no poder, Clay pede que seu braço direito, Josh, organize uma espetacular festa de Natal. Going to have intercourse tonight, please do not do it on company property. Go into the Rite Aid parking lot. We're talking Rite Aid, baby, make it all night. Fwin, fwin, fwin. Oh, pardon me. Hey, Santa, want a party? I think he meant to swing there. E é isso aí, essas são as informações da agenda dessa semana. A gente se vê na próxima semana. Até lá! A partir de amanhã, o comércio de Votuporanga abre das 9 às 6 da tarde, iniciando aí o horário especial deste mês de dezembro. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o presidente da ACV, Celso Penha Vasconcelos. Presidente, qual vai ser o período de abertura do comércio à noite? Olha, Danilo, a abertura noturna ela inicia-se no dia 12 e vai até a véspera do Natal, dia 23, né, antevéspera de Natal. E qual será o horário durante a semana e aos sábados e domingos? A partir do dia 12, de segunda a sexta-feira, o comércio se estende até às 22 horas. Aos sábados, até às 18 horas. E na véspera do Natal, dia 24, até às 16 horas. E no domingo também ficará aberto ou não? Não, no domingo não tem abertura prevista. Em relação à chegada do Papai Noel, como vai ser? Esse ano o Papai Noel chega na Zona Norte, no próprio dia 12, às 19 horas, e sai lá numa carreata de limusine até um passeio pela Zona Norte, depois ele desce a Rua Pernambuco e passa pela Rua Amazonas, indo até a Praça Cívica, onde ele será recepcionado. Tá certo, presidente. Muito obrigado pelas suas informações. Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. E olha só, ao comprar aqui no comércio de Votuporanga, os consumidores têm direito a cupons para participar da campanha Sonho de Natal da ACV, que este ano vai sortear um carro e uma moto 0 km. E agora o esporte, vamos falar com Jefferson Camargo, que está cheio de novidades para a gente. Tem contratações no Clube Atlético Votuporanguense para a Série A2, é isso mesmo, Jefferson? Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite para você que acompanha o TV O Jornal segunda edição. A gente começa então falando do Clube Atlético Votuporanguense, que tem novidades, além do lateral direito Pacheco, que foi contratado junto ao Ituano, agora trouxe também o zagueiro William, que veio do Grêmio, esse jogador de 21 anos, jovem promessa, que vinha atuando pela Desportiva do Espírito Santo, é o Caves reforçando para a temporada de 2017. Ontem também tivemos amistoso do Sub-20, que tomou um susto ontem lá em Tanabi. Durante a realização desse amistoso, que terminou 1-1, houve um acidente, um incêndio lá nas dependências do estádio. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência e também atenderam o goleiro Lucas do Tanabi, que sofreu uma pancada na cabeça. O jogo não foi até o final, terminou 1-1, inclusive com um gol de goleiro, do goleiro Igor, da Votuporanguense. Agora a gente fala da apresentação do Rogério Ceni como novo treinador de São Paulo. Chegou, lógico, com pinta de campeão, mostrando toda a sua força. Traz 2 assistentes estrangeiros, traz o Michael Bale, que vinha atuando no Liverpool da Inglaterra, e também o francês Charles Herbert, que fala português e que pode ajudar o tricolor nessa temporada. Eu acho que é desnecessário, tem muito profissional aqui no Brasil que poderia muito bem dar conta do recado para ajudar o Rogério Ceni no comando da equipe tricolor. A gente fala da última rodada do Campeonato Brasileiro, que vai definir quem vai para a Série B e quem fica na Série A. Na próxima temporada, nós temos o jogo do Vitória contra o Palmeiras. O Vitória precisa vencer se quiser continuar na Série A. Temos também o jogo
do Fluminense contra a equipe do Internacional, o Inter de Porto Alegre, que tenta ainda se manter via tapetão no STJD, mas tem que vencer o Fluminense jogando fora de casa. Nós temos também o jogo do São Paulo contra a equipe do Santa Cruz, esse jogo nada acrescenta. Temos o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, fora de casa. O Corinthians, se quiser ir para a Libertadores, precisa vencer e precisa secar o Atlético Paranaense e o Botafogo, que são os seus dois concorrentes diretos. Nós temos o Grêmio contra o Botafogo precisa vencer fora de casa. O Atlético Paranaense, da mesma forma, precisa vencer o Flamengo para se classificar para a Libertadores. Temos Chapecoense e Atlético Mineiro, esse jogo não vai acontecer. Temos WO decretado pela CBF, Ponte Preta e Curitiba, Sport e Figueirense e também o Santos jogando em casa contra a equipe do América Mineiro. Para terminar, a gente tem uma última notícia, lembrando que o Wagner Mancini foi confirmado como novo técnico da Chapecoense para a temporada 2017, tá certo? Termino por aqui minha participação de hoje. Na segunda-feira eu volto com mais futebol aqui no TVU Jornal, segunda edição. Bom final de semana, Ana Paula. Um abraço para você de casa. Tchau, tchau. Obrigada, Jefferson, pelas informações. E o TVU Jornal, segunda edição, está terminando. Ramon Lombardi vem agora no comando do programa Empreender Tecnologias, hoje com o tema Intraempreendedorismo, com Isa Valéria. Para você, uma ótima noite, um excelente fim de semana. A gente se vê na segunda. Até lá.